O corpo fica doente pela ação dos sentimentos e emoções autodestrutivas. Entretanto, você pode curar a si mesmo se trabalhar esses sentimentos negativos. Procure se conhecer melhor e encontre as respostas para o seu desconforto emocional. Esse autoconhecimento é muito importante no caso de doenças crônicas. A resposta pode estar na nossa mente e não nos medicamentos que tomamos. Existe uma parte do cérebro chamada de hipotálamo que parece uma pequena fábrica. Ele reúne certos materiais químicos que se combinam com certas emoções. O corpo é uma unidade de carbono que produz cerca de 20 diferentes aminoácidos para formular sua estrutura física. É uma máquina de produzir proteínas. No hipotálamo, temos pequenas cadeias de proteína chamadas peptídeos, cadeias de aminoácidos. Certos peptídeos e hormônios neurais se combinam com os estados emocionais que sentimos diariamente produzindo nossa química cerebral. Existem materiais químicos para raiva, tristeza, desejo, enfim, para todos os estados emocionais pelos quais passamos. Nosso cérebro produz uma determinada combinação de cadeia. No momento que sentimos um estado emocional em nosso corpo ou em nosso cérebro, o hipotálamo imediatamente combinará o peptídeo e o liberará através da pituitária diretamente na corrente sanguínea. No momento que atinge a corrente sanguínea, ele acha o seu caminho para diferentes partes do corpo. Todas as células do corpo possuem receptores externos. Uma célula pode ter milhares de receptores. Quando a sua superfície é analisada, ela se abre para o mundo exterior. Quando um peptídeo atraca em uma célula, é como se uma chave entrasse na fechadura. Eles se anexam e é como se uma campainha tocasse enviando um sinal para a célula. Existem milhares de receptores nas células. Um receptor está ligado a um peptídeo e muda a célula de várias maneiras. Ele dispara uma cascata de eventos bioquímicos que podem até alterar o núcleo da célula, produzindo inúmeras doenças. Cada célula está viva e cada uma tem uma consciência, especialmente se definimos consciência como sendo o ponto de vista de um observador. Há sempre a perspectiva da célula. Na verdade, a célula é a menor comunidade de consciência do corpo. Os distúrbios psicológicos podem levar a alterações endocrinas que alteram o metabolismo e a neurofisiologia. Alguns hormônios, como os produzidos pela glândula adrenal nos casos de estresse, podem diminuir a imunidade do organismo, levando ao aparecimento de doenças. Esse é apenas um exemplo, entre vários. Ao mesmo tempo, quando os distúrbios emocionais são evitados, perseveramos o funciona. O corpo fica. Lutar contra os pensamentos. Um dos grandes problemas das pessoas com depressão são os pensamentos negativos. É muito importante para o tratamento que a pessoa deprimida lute contra estes pensamentos. Em momentos de sentimentos ruins é preciso usar a lógica, parar e pensar: não, não é assim. Eu vou vencer. O apoio emocional dos amigos nestes momentos são fundamentais para que a pessoa dê a volta por cima. Rir. Sabe aquele ditado: sorrir é o melhor remédio. Pessoas com depressão costumam ficar desanimadas e a última coisa que pensam é em diversão, mas se divertir com os familiares, ir no cinema, no parque ou qualquer outra atividade é muito bom para o tratamento, melhorando o relacionamento da pessoa com depressão. E quando não conseguir de maneira alguma se divertir, tudo bem. Esta é apenas um sintoma da doença. O importante é continuar tentando e não desistir. Tenha fé. Ela cura a alma. Existem muitas diferentes métodos e técnicas psicoterapêuticas para tentar melhorar o nível de saúde mental e para prevenir e abordar os problemas psíquicos. Fazê-lo desde a naturalidade, entendida como o uso de bom senso, a holística, empatia, o experiencial, intuição, humanismo, a sabedoria popular e ancestral, a capacidade terapêutica da natureza natu. É um recurso, não de forma exclusiva ou excludente, relativamente simples, acessível, adaptável, compatível, econômico e ecológica,
que pode ajudar a que o ser humano é mais feliz e mais capaz de fazer feliz. Quando você resolver fazer algo, se está mudando nossa dieta ou iniciar uma rotina de exercícios, tanto a nossa mente consciente e nossa mente subconsciente têm que estar de acordo. Cerca de 90% da nossa capacidade de processamento vem da mente subconsciente, o que inclui as funções do corpo como a digestão, respiração, etc. O poder da mente subconsciente é muito maior do que a da mente consciente. E, felizmente, há uma maneira de trabalhar com o seu subconsciente para trazê-lo de acordo com as intenções de sua mente consciente. Você vai começar a ver a natureza do seu medo e como seu subconsciente está protegendo contra ele. Quando seus medos se tornam conscientes, você pode começar a trabalhar com eles. Você finalmente terá a chance de sucesso. Passo número 1: não julgue o seu medo. Trabalhar com você mesmo e não contra. Mesmo se seus medos subconscientes parecer ridículo, eles são muito reais e têm vindo a impulsionar o seu comportamento por um longo tempo. Passo número 2: fale de volta. Faça uma promessa para o seu subconsciente que os piores receios não se tornará realidade. Assegure-se que você vai proteger-se do pior cenário e apontar o melhor cenário. Os exemplos da vida real. Aumente sua inteligência em até 90%. Seja um estudante de riqueza de vida e não apenas saúde e felicidade. História, estudo, ciência, psicologia, arte, línguas, matemática, música, etc. Saiba como esse mundo funciona. Adicionar profundidade à sua mente e caráter. Leia pelo menos um livro por semana. Faça pesquisas constantemente. Atribua novos conhecimentos. Comece a observar os padrões. Inteligência. Tudo se resume ao reconhecimento de padrões. Mas QI é em grande parte uma medida de sua capacidade de reconhecer padrões. E, como Kurzweil diz, o reconhecimento de padrões é a essência de todo o pensamento humano. A inteligência não é o mesmo que livro ou trivia inteligente, embora aqueles são úteis, também. É a sua capacidade de gerenciar e manipular a vida com sua mente. É a coisa mais próxima de um poder super-herói você está indo para obter neste mundo. Estudos têm mostrado que existe uma correlação direta entre os níveis elevados de inteligência e sucesso na vida. É realmente um dos maiores fatores de sucesso que eu chamo de efeito nerd. As crianças de nível gênio e que é por suas vidas inteiras. Eles acabaram mais ricas, mais saudável, mais alto, mais forte e mais capaz de enterrar uma bola de basquete do que crianças com QI mais baixo. Suas necessidades do cérebro exercerão
Descobertas para conservar o corpo e a mente. Embora a fórmula da eterna juventude continue a ser uma quimera, muitos dos seus ingredientes, biológicos e psicológicos, começam a ser identificados pelos cientistas. Durante milênios, os seres humanos tentaram tudo para correr mais depressa do que o tempo, desde tomar banho em leite de burra ou em sangue de mulheres jovens, como fizeram, respectivamente, Cleópatra e a Condessa Elizabeth Bathory no século XVII, até untar-se com óleo de rosa mosqueta ou injetar veneno de serpente. Embora ainda não tenhamos encontrado o verdadeiro elixir da eterna juventude, parece que, graças às últimas descobertas biomédicas, estamos cada vez mais perto de conhecer a sua fórmula. Se a velhice fosse um carro de corridas, o pedal do travão seria a SIRT1, uma molécula da família das sirtuínas que afeta o funcionamento das mitocôndrias, as centrais energéticas das células. Numerosos estudos demonstraram que pode, além de prolongar a vida, manter à distância o colesterol, prevenir a diabetes e fomentar a utilização da gordura armazenada nos nossos pneus, para produzir energia, o que evita a obesidade. As propriedades benéficas da SIRT1 não acabam aqui. Também impede o aparecimento de vários tipos de cancro, mama, cólon e fígado, aumenta a plasticidade dos neurônios, melhora a memória. Alcançar o sucesso na vida por realização. A mente desempenha um papel importante na obtenção de todo o sucesso e objetivo, metas diárias menores ou maiores objetivos. Com pequenas, do dia a dia metas, você sabe o que você quer alcançar, mas quando se trata de grandes objetivos, é diferente. Você pode ter uma vaga ideia, mas isso não é suficiente. Para realizar qualquer coisa, e usar o seu poder da mente, você tem que saber exatamente o que é que você quer fazer. A fim de focar a sua mente em um objetivo, você precisa de um objetivo claro e bem definido. Como você vai fazer sobre isso? Primeiro, você tem que pensar e descobrir o que é que você realmente quer realizar ou ganhar. Isto pode não ser um simples passo, exige profunda reflexão, investigação e tempo. Depois de descobrir o que você realmente quer realizar, você precisa vir para cima com um plano de ação. Você precisa saber o que você tem que fazer em primeiro lugar, e como proceder. Tudo isso requer um planejamento, o que significa usar o poder da mente. Depois de decidir sobre uma meta e chegando com um plano, você precisa segurar em sua mente uma imagem mental clara do seu objetivo. Você precisa vê-lo realizado. Esta etapa exige que você use a sua imaginação, que é um outro poder da mente. Nem todos podem visualizar imagens mentais claras, mas a formação regular da imaginação pode fazer maravilhas. Você pode
Por exemplo, olhar para fotos do que você deseja alcançar, e, em seguida, fechar os olhos e tentar vê-lo em sua imaginação. Isto irá aumentar a sua capacidade de visualização. Neste ponto, você tem que mostrar paciência, autodisciplina e persistência. As afirmações são uma ferramenta mental, útil para alcançar o sucesso. O que você afirma na mente subconsciente, torna-se parte da mente subconsciente, consequentemente, afeta o seu comportamento e ações. Se suas afirmações são positivos, eles levá-lo para o sucesso. Você precisa ser capaz de transmitir seus pensamentos para outras pessoas, que irá ajudá-lo com os seus planos. Muitas vezes, você tem de persuadir os outros a investir em seus planos ou para ajudá-lo de outras maneiras. Você precisa ser entusiasmado, persuasivo, e acreditar no que você está dizendo, caso contrário não vai ouvir e não vai se importar. Para ser capaz de fazer isso, você precisa de algum grau de concentração, a capacidade de visualizar, tato e paciência, sendo todos habilidades mentais. A motivação é um outro poder mental e emocional que você precisa para alcançar o sucesso. Como você pode conseguir qualquer? Você provavelmente já sabe que a genética, juntamente com uma boa nutrição, proteção contra toxinas, e abundância de time e exercer, todos trabalham juntos para nutrir a inteligência de uma criança. Mas há algo mais que você pode fazer para impulsionar ativamente o QI do seu filho. Surpreendentemente, a maioria de desenvolvimento infantil especialistas não estão divulgando os ofuscantes novos brinquedos ou programas de computador ou até mesmo o mais recente vídeo do bebê Mozart. Mas eles têm conhecimentos que podem ser úteis para ajudar a criança a alcançar seu potencial intelectual. Como é que uma criança cérebro se desenvolver? Desde antes do nascimento aos 4 anos, uma criança de cérebro cresce explosivamente. Na verdade, do seu filho cérebro atingiu o 90% do seu tamanho adulto antes de jardim de infância. Este período de grande crescimento fornece uma janela ideal de oportunidade de aprendizagem. Mas o cérebro não para de desenvolver a 4. Ele continua a organizar e reestruturar toda a infância e sobre a vida adulta, tornando-se mais complexo e idade. Infelizmente, saber sobre o crescimento inicial do cérebro levou muitos pais a entrar em pânico sobre o QI de seu filho ou empurrar seus filhos em pré-escolas primo. É uma preocupação clássico-americano. Rosa Thompson, professor de psicologia na Universidade da Califórnia, Davis diz: como acelerar o aprendizado. Muitos pais acreditam que, se os seus filhos aprendem rápido no início, eles permanecerão acelerado. Mas as crianças aprendem melhor a uma taxa natural. Aqueles que mostram avanços iniciais resolver fora pelo tempo que eles atinjam a escola primária. Outros apanhar os primeiros anos do assunto, diz Thompson. Mas circuitos menores no cérebro devem ser construídos antes circuitos mais elevados, e habilidades avançadas devem ser baseadas em competências básicas, diz ele. Unidades e moção de aprendizagem. Uma dessas habilidades básicas envolve a criação de um modelo para fechar relacionamentos, geralmente através de apego precoce aos pais e cuidadores. Fundamental para o desenvolvimento emocional e social do seu filho, o apego também ajuda a construir a inteligência do seu filho. Estar em sintonia com a vida mental interior do seu filho ajuda o cérebro em desenvolvimento do seu filho se tornar integrada, de acordo com Daniel J. Siegel, MD, diretor do Centro para o Desenvolvimento Humano na UCLA School of Medicine. Escrevendo em Infantimental e Out Journal, Siegel, que estuda como os relacionamentos afetam a aprendizagem, diz estar em sintonia também fornece uma rede de... Você está tendo problemas para absorver novos conteúdos nos seus estudos? Você pode querer saber mais sobre seu estilo próprio de aprendizagem. Seu estilo de aprendizagem é a maneira que você prefere aprender. Ele não tem nada a ver com o quão inteligente você é ou quais são as habilidades que você desenvolveu,
tem a ver com a forma como seu cérebro funciona de forma mais eficiente de aprender novas informações. Seu estilo de aprendizagem tem estado com você desde que você nasceu. Não há tal coisa como um estilo de aprendizagem ser bom ou ser ruim. O sucesso vem com muitos estilos de aprendizagem diferentes. Não há uma abordagem direita de aprendizagem. Todos nós temos nossa própria maneira particular de aprender. O importante é estar ciente da natureza do seu estilo de aprendizagem. Se você entende de como seu cérebro aprende melhor, você terá maior chance de estudar de uma forma produtiva. Para você começar a pensar em seu estilo de aprendizagem, pense sobre a maneira pela qual você se lembra de um número de telefone. Você vê, no olho da sua mente, como se olhasse para o telefone. Ou você pode ver o número em que pedaço de papel, imaginando exatamente como você o escreveu. Você pode ser um aprendiz visual. Ou, talvez você possa ouvir o número da mesma forma como se ouvisse alguém recitá-lo para você. Neste caso, você pode ser um aprendiz auditivo. Se você deixar seus dedos fazerem a caminhada no telefone, ou seja, seus dedos discarem o número sem olhar para o telefone, você pode ser um aprendiz tátil/sinestésico, sensível ao movimento. Esta forma de olhar para o estilo de aprendizagem utiliza os diferentes canais de percepção, ver, ouvir, tocar/mover, como seu modelo. Esta é uma visão um pouco simplista de um assunto muito complicado, o cérebro humano. No entanto, olhando de um ponto de vista perceptivo para estilo de aprendizagem é uma forma útil para começar. Combinar seu estilo com estratégias de aprendizagem. Embora não haja um estilo de aprendizagem bom ou ruim, pode haver uma combinação boa ou ruim entre a forma como você aprende melhor e da maneira um determinado curso é ensinado. Suponha que você é um aprendiz visual, matriculado em um curso de aula tradicional. Você sente que o instrutor fica falando por horas e você não consegue prestar atenção ou ficar interessado na aula. Há uma incompatibilidade entre seu estilo de aprendizagem e do ambiente de ensino. Assim que você compreender esse descompasso, você pode encontrar maneiras de adaptar seu estilo para garantir o seu sucesso no aprendizado. Você pode começar. Como ter uma memória fotográfica. Uma memória eidética, ou fotográfica, quer dizer que você é capaz de lembrar de imagens, nomes, palavras e números com extrema precisão. Ter uma memória forte faz parte da neuroplasticidade do cérebro, ou a habilidade do cérebro em se reorganizar de tempos em tempos, quebrando e formando novas conexões. Embora algumas pessoas de sorte nasçam com uma memória extremamente afiada, outros sofrem para lembrar o que comeram no almoço no dia anterior. Embora você não possa treinar para ter uma memória completamente fotográfica, existem certas coisas que você pode fazer para aumentar significativamente a sua habilidade de relembrar informações. Continue lendo para aprender como fazer isso. Método 1 de 2, Parte 1, Mudanças no estilo de vida. Imagem intitulada Get a Photographic Memory. Step 1. Empurre a depressão para lá. Muitas pessoas que sofrem de depressão descrevem perda de memória e uma dificuldade de concentração como seus principais sintomas. Ansiedade, depressão, raiva e outras condições que induzem a tensão aumentam os níveis de cortisol no cérebro, o que pode levar a danos celulares no hipocampo, a área do cérebro responsável pela retenção da memória. Cada caso de depressão é diferente e pode pedir uma opção diferente de tratamento. Para alguns, a terapia em si pode ser suficiente, enquanto para outros, medicações como as FRI, do inglês Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, que em português significa inibidor seletivo de recaptação de serotonina, pode ser necessário para restaurar as funções normais do cérebro. Existem várias maneiras de aliviar a ansiedade e o estresse. Passe mais tempo fazendo atividades que você gosta, especialmente aquelas que envolvem o ar livre.
Faça atividade que promovem a atividade mental, como meditação, yoga e tai chi. Outra maneira de aliviar a ansiedade e a depressão é socializar com mais frequência. Visite amigos, membros da família e entes queridos e evite passar muito tempo sozinho com seus pensamentos. Imagem intitulada Jet e Photographic Memory Step 22. Mantenha sua mente ativa. Seu cérebro é como os músculos do seu corpo, quanto mais exercício você der para ele, melhor ele irá funcionar. Infelizmente, muitas pessoas ficam tão presas em suas rotinas diárias que podem passar dias com seus cérebros no modo piloto automático. Tente incorporar algumas das seguintes atividades estimulantes para o cérebro em sua semana. Faça cruzadinhas. Leia um livro, preferivelmente de não ficção. Leia os jornais. Jogue jogos de tabuleiro. Aprenda um novo idioma ou a tocar um novo instrumento. Como ter uma memória fotográfica. Leitura dinâmica, também chamada leitura rápida, constitui-se de vários métodos que buscam aumentar a velocidade da leitura, mantendo o entendimento e a retenção de informações. Esclarecendo o assunto, os 3 pontos fundamentais: ler com interesse pela leitura e compreensão pelo tema. Leia, pesquise e faça resumos. Há vários métodos diferentes de leitura dinâmica. Alguns consideram que leitura consiste em 3 etapas: ver, pronunciar e compreender, e propõem que se elimine uma das 3. Para manter o entendimento, a única etapa que poderia ser eliminada é a pronúncia, seja vocal ou mental. Métodos técnica usada por alguns programas para acelerar a leitura. O treinamento consistiria em que os usuários seguissem com os olhos os objetos em movimento na tela. Algumas técnicas utilizadas são leituras de grupos de palavras, em vez da leitura palavra por palavra, alinhamento do texto de forma que facilite a varredura pelos olhos sem que estes necessitem se deslocar muito de um lado para o outro, texto em coluna estreita, e o salto de olho, por meio do qual o leitor estabelece pontos na linha de leitura nos quais faz a parada ocular. Esta técnica é utilizada em livros de colunas largas. O cérebro responde de forma compatível aos estímulos que recebe. Se você durante anos vem lendo lentamente, os estímulos vêm sendo enviados para o cérebro em baixa velocidade, e este responde de forma igualmente lenta. Na leitura dinâmica, os estímulos são enviados mais rapidamente para o cérebro, elevando a velocidade de raciocínio. A utilização de um metrônomo para compassar o tempo da leitura, estabelecendo uma meta mínima para se cumprir num determinado tempo, pode ajudar a reduzir o tempo de leitura gradativamente. Sugere-se, para pessoas com dificuldades de leitura, 20 linhas por minuto, marcadas por toques do metrônomo, enfatizando-se a importância da respiração e da postura. Para os que já têm o hábito de leitura, pode-se recomendar 40 toques por minuto, chegando ao dobro desse número para pessoas treinadas. 150 toques por minuto seria a velocidade do leitor mais rápido do mundo em língua portuguesa. Skimming é um método de leitura dinâmica que envolve a procura visual de frases numa página para encontrar pistas para o significado. Para algumas pessoas, isso é normal, mas é geralmente adquirida pela prática. O skimming é mais frequente em adultos do que em crianças. É realizado a uma velocidade elevada, de 700 palavras por minuto, ou mais, do que a leitura normal para a compreensão, cerca de 200.230 ppm, e resulta em baixas taxas de compreensão, especial. A F é acento agudo e o poder D é nossa mente. Durante toda a história da humanidade, a fé tem sido o grande suporte do homem. Todos os grandes líderes da Bíblia extraíram sua força da fé. Só existe uma forma de acionar o poder infinito, que é através da fé. Não há fé no sentido de um sentimento vago, indefinido, esperança imprecisa, mas fé no sentido de certeza de que seu pensamento é verdadeiro. Acreditar, portanto, é aceitar definitivamente uma coisa como verdadeira. A mente tem suas leis e seus princípios que nunca falham quando usados corretamente. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza.
Isto quer dizer que tudo o que você pensa, deseja e acredita que vai acontecer, acontece obrigatoriamente. Peça e receberá. É um princípio simples, mas verdadeiro, porque todo pedido já traz, subjacente, o recebimento. Quando se pede, automaticamente, já se está sendo atendido, assim como quando se bebe água, já se está matando a sede. O pedido existe para ser atendido. Entretanto, para ter seu pedido atendido, deve-se seguir o princípio básico da fé: acredite que o seu pensamento é verdadeiro, ou seja, que o seu pedido já está sendo atendido só pelo fato de ter sido formulado. Permitir a dúvida, não acreditando que vai ser atendido, é mandar duas ordens opostas e conflitantes ao seu subconsciente. E como seu subconsciente é o seu subordinado todo-poderoso, que não discute ordens, que não raciocina, nem seleciona, vai ficar sem condições de realizar seu pedido. Mandar duas ordens opostas ao subconsciente é o mesmo que não desejar ser atendido. É por esse motivo que muitos pedidos e orações não são atendidos. Observe que, e sempre que o seu pedido não é atendido, é porque você está fazendo duas orações opostas. Isso significa que você foi atendido, só que negativamente atendido, porque, entre duas ordens opostas e contraditórias, numa você acreditou muito mais do que na outra. E, nesses casos, com certeza, você pôs muito mais emoção, muito mais energia, no pensamento negativo. Está errado, também, mentalizar durante 10 ou 15 minutos por dia aquilo que se deseja e passar o restante das 23 horas e 45 minutos mentalizando ideias de fracasso e insegurança. Você precisa acreditar. Desfaça-se das barreiras negativas. A sua mente é cósmica, e, através dela, você pode entrar em contato com todo o universo. Quando o subconsciente está ligado a sentimentos de medo, de expectativa, de incerteza, tudo acontece ao contrário daquilo que se deseja. É a fé que opera no subconsciente. Na realidade não é a religião, o objeto ou a imagem que produzem o resultado, mas a F é acento agudo e o poder D é nossa mente. Durante toda a história da humanidade a fé tem sido o grande suporte do homem. Todos os grandes líderes da Bíblia extraíram sua força da fé. Só existe uma forma de acionar o poder infinito, que é através da fé. Não há fé no sim. Como os médicos convencionais veem os novos paradigmas, o que acontece agora em todos os ramos da medicina é que o corpo saudável vem demonstrando maior poder de recuperação e versatilidade do que se suspeitava. Enquanto a faculdade de medicina ensina que o micróbio causa a doença B e é tratada pela droga C, a natureza parece achar que essa é apenas uma opção entre muitas. O enfoque mental no tratamento do câncer, por exemplo, seria ridicularizado há uma década. Mas as pessoas parecem capazes de participar de seu tratamento de câncer e até controlar o curso da doença, usando os pensamentos. Em 1971, o Dr. Carl Simonton, radiologista da Universidade do Texas, conheceu um homem de 61 anos que sofria de câncer na garganta. A doença já progredira muito e ele mal conseguia engolir, chegando a pesar 42 quilos. O prognóstico de seu caso não só era extremamente ruim, os médicos lhe davam apenas 5% de chance de sobrevivência de 5 anos após o tratamento. Como, por outro lado, o paciente estava tão debilitado que provavelmente não corresponderia às radiações à terapia normal em seu caso. Levado pelo desespero e, além disso, curioso em tentar um enfoque psicológico, o Dr. Simonton sugeriu a seu paciente que ampliasse a ação das radiações por meio da prática de visualização. Ele foi ensinado a visualizar seu câncer o mais vividamente possível. Depois, pediram-lhe que visualizasse seu sistema imunológico sob qualquer imagem que desejasse, vendo as células brancas do sangue atacarem com sucesso as células cancerosas e as expulsarem do corpo, deixando restar apenas as saudáveis. O homem disse que visualizou suas células imunológicas como se fossem uma névoa de partículas brancas cobrindo o tumor,
assim como a neve cobre uma rocha escura. O Dr. Simonton aconselhou a ir para casa e repetir essa visualização várias vezes por dia. O homem concordou, e logo seu tumor pareceu regredir. Em poucas semanas, estava visivelmente menor, e a resposta do paciente às radiações, quase livre de efeitos colaterais. Depois de 2 meses o tumor havia desaparecido. Naturalmente. O Dr. Simonton ficou surpreso e confuso, embora exultante, por ter a abordagem psicológica se revelado tão poderosa. Como um pensamento consegue derrotar uma célula cancerosa? Na verdade, esse mecanismo era totalmente desconhecido, já que a complexidade desnorteante dos sistemas imunológico e nervoso, evidentemente envolvidos no caso, continuava um mistério. O paciente, por sua vez, aceitou a cura sem grande surpresa. Contou ao Dr. Simonton que sofria de artrite nas pernas e que não cons. Como os médicos convencionais veem os novos paradigmas, o que acontece agora em todos os ramos da medicina é que o corpo saudável vem demonstrando maior poder de recuperação e versatilidade do que se suspeitava. Enquanto a Faculdade de Medicina ensina que o micróbio causa a doença B e é tratada pela droga C, a natureza parece achar que essa é apenas uma opção entre muitas. O enfoque mental no tratamento A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida pelo psicólogo americano Howard Gardner. Segundo ele, o cérebro dos homens e mulheres possui 8 tipos diferentes de inteligência. No entanto, segundo a mesma teoria, a maioria das pessoas possui 1 ou 2 tipos de inteligências mais desenvolvidas que as outras. Isso explica por que uma pessoa pode ser muito boa com cálculos matemáticos e ter dificuldade com atividades artísticas. A teoria ainda afirma que é praticamente impossível dizer que uma pessoa é mais inteligente que a outra. Uma criança que aprende a multiplicar números facilmente não é necessariamente mais inteligente do que outra que tenha habilidades mais fortes em outro tipo de inteligência. Depois de mais alguns anos de pesquisa, Gardner ponderou que existe uma 9ª inteligência que talvez seja importante incluir na lista: a inteligência existencial. Múltiplas inteligências Os tipos de inteligência, extraídas da Wikipedia: lógico-matemática, capacidade de confrontar e avaliar objetos e abstrações, discernindo as suas relações e princípios subjacentes. Habilidade para raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Cientistas possuem esta característica. Linguística caracteriza-se por um domínio e gosto especial pelos idiomas e pelas palavras e por um desejo em os explorar. É predominante em poetas, escritores e linguistas. Musical. Identificável pela habilidade para compor e executar padrões musicais, executando pedaços de ouvido, em termos de ritmo e timbre, mas também escutando-os e discernindo-os. Pode estar associada a outras inteligências, como a linguística, espacial ou corporal sinestésica. É predominante em compositores, maestros, músicos e críticos de música. Espacial expressa-se pela capacidade de compreender o mundo visual com precisão, permitindo transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais até mesmo sem estímulos físicos. Assine logo. Super interessante pesquisar blogs especiais, Neves Games, textos, fotos, vídeos, arquivo, tablet. Assine cotidiano, ideias, ciência, tecnologia, cultura, comportamento, história, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Edição 359. Assine ciência, curiosidades e corpo humano, mistérios do cérebro humano, como a mente pode, sozinha, curar doenças? Quem compra um remédio pode achar que só a fórmula do medicamento é que age. Falta um ingrediente essencial nisso: o poder da sua cabeça. POR Redação super atualizado a M23 de maio de 2015. Comentar: 1. Texto Giovanna Girardita. E uma situação que vira e mexe deixa muito médico coçando a cabeça. Ao longo de anos de experiência clínica, não é difícil se deparar com histórias de pacientes que apresentam uma melhora acima da esperada ou até mesmo a reversão de um quadro que parecia sem solução. Milagre? Pouco provável.
apesar de ter tudo a ver com crenças. E não importa se a fé é em Deus ou na medicina. O fato de acreditar na cura é, em linhas